Jorge Bateira apresenta uma nova e refrescante visão sobre a atualidade. Snacks de economia política. Para serem consumidos sem moderação. Bem-vindos ao Snacks de Economia Política. As eleições e as sondagens continuam a mostrar uma consistente subida da extrema-direita na Europa. Aliás, muito recentemente tivemos a notícia de que na Suécia as sondagens dão o partido da extrema-direita em primeiro lugar. Se não está exatamente em primeiro lugar, está a muito poucas décimas nas sondagens. O que significa algo de extraordinário, o maior partido na Suécia. É certo que, tendo feito já alguma evolução para eliminar os aspectos mais evidentes do seu extremismo, mas é impressionante, a extrema-direita está a chegar ao poder na Suécia. Mas temos também, recentemente, o triunfo da extrema-direita, ou melhor, o segundo lugar da extrema-direita na Turíngia, num estado da Alemanha. Temos, sim, o triunfo da extrema-direita italiana na Úmbria. Salvini, o seu representante, ganhou as eleições numa região que tinha uma tradição de esquerda. E temos outros países, a Espanha aqui ao lado, com o Vox, que deu um salto para terceiro partido na Espanha. E em Portugal, não esqueçamos que a extrema-direita entrou na Assembleia da República. E mais do que isso, deu-nos há dias uma exibição da sua força e da sua penetração no corpo da polícia. Portanto, temos que refletir muito seriamente no que significa isto do crescimento da extrema-direita. Só fica perplexo com este crescimento da extrema-direita quem não percebe grande coisa do que aconteceu nos anos 30 do século passado. E é bom que recordemos que há uma semelhança estrutural com aspectos da condução da política económica e das dinâmicas sociais do século passado. É que nessa altura também os países não podiam desvalorizar a moeda quando havia desequilíbrios externos. Estavam no padrão ouro e isso impossibilitava as desvalorizações. Era uma cotação fixa de cada moeda relativamente ao ouro. E sem desvalorizações, a forma de reequilibrar externamente era através daquilo que agora se chama a desvalorização interna, ou seja, grande desemprego de massa para fazer reduzir os salários e assim tornar mais competitivas as exportações e reduzir, por falta de poder de compra, as importações. A impossibilidade de equilibrar de uma forma normal, razoável, através da taxa de câmbio, implicou, portanto, a imposição de austeridade e desemprego em grande escala. Isso gerou enorme desigualdade, gerou enorme pobreza e criou as condições para a emergência dos fascismos na Europa. Países onde se conseguiu introduzir outro tipo de políticas e abandonar o padrão ouro, o caso da Inglaterra, o caso dos Estados Unidos, o caso da própria Suécia, nestes países os fascismos não pegaram. Onde essas políticas foram aplicadas de forma muito empenhada, caso da Alemanha, isso levou Hitler ao poder. Portanto, são estes os efeitos deste tipo de políticas que são de um neoliberalismo extremo. Fora da União Europeia, o neofascismo também emerge. E mesmo na América do Sul, políticas de governos considerados de esquerda, o caso do governo Dilma Rousseff, que aplicou políticas monetárias e orçamentais para agradar aos mercados financeiros. Era bom que a gente discutisse com calma o que foram as políticas desses governos para perceber porque é que a seguir vieram revoltas da classe média e elas tiveram o sucesso na condução ao poder de líderes neofascistas. Na União Europeia, as coisas têm funcionado de um modo muito específico, porque o neoliberalismo foi introduzido na União Europeia através da sua consagração nos tratados. Na versão alemã, o chamado ordoliberalismo. E a versão alemã é um bocado mais subtil. Ela consagra na Constituição a
anulação da política orçamental. Nos tratados, nas leis, na jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, transferiu-se o poder político para os mercados e para os administradores das regras, para a tecnocracia de Bruxelas e de Frankfurt. E, portanto, como já vimos na semana passada, há vários mecanismos de coerção para obrigar os Estados que, porventura, resistam, que sejam desobedientes. E assim, temos, portanto, na União Europeia, um regime que, em tempos, foi teorizado por um dos maiores teóricos do neoliberalismo, Friedrich Hayek, que enunciou o conceito de democracia limitada. Em que é que isso consiste? Tornar ilegal a política orçamental. Os governos devem deixar os mercados funcionar e devem abdicar do uso do poder soberano da despesa e da tributação para influenciar a economia. Impõe, portanto, regras de redução da despesa pública. Drasticamente, a despesa pública deve reduzir-se para um nível muito pequeno. Reformas no mercado de trabalho, de forma a que a flutuação dos mercados permita impor também uma redução dos salários. E a redução dos salários é fundamental não só para a competitividade das empresas, mas para conter e para submeter o poder negocial dos trabalhadores. Os mercados são, portanto, no âmbito do ordoliberalismo, o modelo ideal de organizar uma sociedade. Tudo na sociedade deve ser organizado, se não é um mercado, deve ser organizado como se fosse um mercado. Não estranhem. Quando ouvem falar de um hospital está falido, quer dizer que estão a tratar um serviço público como se fosse uma empresa com um balanço suscetível de falir. É evidente que não vai à falência, mas todo o jargão, toda a forma de entender o funcionamento de administração é como se fosse a de uma empresa no mercado. Tudo alastra nesta sociedade como se fosse gerida segundo as regras dos mercados. Até as universidades têm conselhos consultivos onde estão os grandes empresários para dar opiniões, para que a universidade oriente todas as suas políticas. Para quê? Para o saber, para tornar cidadãos mais conscientes, mais cultos, mais informados? Não, sobretudo por causa da empregabilidade. E é isto, uma sociedade cada vez mais mercantilizada, o que assustou imenso Karl Polanyi quando ele dizia: este neoliberalismo faz dos seres humanos, do trabalho, da moeda e da natureza mercadorias, que não são mercadorias fictícias, mas que ele trata como se fossem mercadorias. E daí vem grande parte dos nossos problemas. Como já devem ter percebido, nada disto pode ser alterado por iniciativa de um qualquer Estado-membro. Tudo está blindado para que nada se possa mudar. É assim que estamos no âmbito dos tratados. Portanto, este projeto megalómano, insensato, de nos empurrar para um super-Estado federal e tecnocrático, com todos cada vez mais unidos, de acordo com o que está escrito no artigo 1º do Tratado de Lisboa. Este sistema que serve os interesses das grandes empresas, do mundo da finança, dos que estão bem implantados no sistema, ao mesmo tempo que ignora os de baixo, sempre argumentando que não há dinheiro. Este sistema está a produzir a base social de apoio da extrema-direita. Os de baixo, os que já perderam a esperança numa vida melhor, ficam receptivos a um discurso de ódio, a um discurso que prega hostilidade, porque tem por trás pessoas que estão frustradas, que têm raiva, mas que não sabem e não percebem as causas da situação em que se encontram e, portanto, ficam receptivas ao discurso de um demagogo que aponta um bode expiatório, um ou vários bodes expiatórios, aponta a democracia como sendo algo que não funciona e, ao mesmo tempo, mostrando-se líder e capaz de resolver todos os problemas, não tem programa nenhum consequente para resolver coisa nenhuma, a não ser lançar a sociedade em mais lutas e mais caos. E, portanto, é contra este europeísmo beato que eu vos digo com frontalidade.
É a União Europeia que está a criar a ascensão da extrema-direita. E é isto. Tenham uma boa semana.